A outra grandeza que interfere aí na intensidade da força é simplesmente a distância. De modo que, suponhamos novamente, um punho aqui, uma carga positiva, um outro punho, uma carga negativa. O que Coulomb observou? Ele observou o quê? Quanto mais ele aproximava as cargas, maior era a força de interação entre elas. Opa, então já respondeu uma pergunta, né? E aí? A força aumenta quando elas estão próximas ou diminui quando elas estão próximas? E aí, né? Então ele notou, né, experimentalmente, que quanto mais próximas tivessem as cargas, mais intensa era a força. E, portanto, quanto mais distantes elas estão, menos intensas estão. Agora, ó, nota. Uma coisa é a gente concluir simplesmente isso, observando. Ok, então, mais perto, mais intensa a força, mais distante, menos intensa. Mas agora nós queremos precisão nisso. Aí nós fazemos a pergunta. Tá, se quando eu aproximo essa distância, eu diminuo a distância, né, eu aumento a força. Mas, em quanto? Quanto? Número? Eu quero saber de número agora. Né? Se eu diminuo a distância pela metade, a força aumenta de quantos? Em quantas vezes? Em 2 vezes? Será que segue essa lógica? Né? Porque eu consigo medir a força, eu meço ela em newtons lá. Eu consigo medir a distância. Existe alguma relação matemática que eu possa estabelecer entre a intensidade da força e a distância entre as cargas? E qual relação é essa? Nós vimos, no caso da quantidade das cargas, que a força é diretamente proporcional ao produto, ou seja, a multiplicação entre o par de cargas. Né? De modo que, se o resultado, se eu dobro o produto entre as cargas, a força é também o dobro. Se eu diminuo pela metade o produto das cargas, a força diminui pela metade. Mas e com a distância é o mesmo? Será que com a distância, né, se eu dobro a distância, diminui a força pela metade, aumenta pela metade? Não, a gente já viu que não. Se eu dobro a distância, eu já sei que a força vai diminuir, mas de quanto? Né? Então vamos lá. O que o Coulomb concluiu? Ele notou que a força varia com a distância de uma forma muito maior, num fator muito maior do que simplesmente um fator 2 ou algo assim, de modo ou meio, enfim. O que notou? Ele notou que se ele reduzisse a distância pela metade, a força não simplesmente dobrava. A força ficava muito mais intensa que o dobro do que era o valor anterior quando a distância estava 2 vezes maior. Então ele diminui a distância por 2. E o que o Coulomb observou? Que a força aumentava a intensidade 4 vezes. E aí ele percebeu que se ele diminuísse a distância, ele media a distância atual e media a força de interação. Ele diminuía essa distância em 3 vezes, a força ficava 9 vezes mais intensa. Se ele diminuía aquela distância 4 vezes, a força ficava 16 vezes mais intensa. Opa! Então aí, jogando isso numa tabelinha, nós vamos observar que, à medida que o valor da distância é diminuído, né, por um fator 2, 3, 4, 5, diminuído por um fator desse, a força aumentava pelo quadrado desse fator. Vocês notaram, né? Quando a distância caía pela metade, ou seja, diminuía por um fator 2, dividido por um fator 2, pega 2 e eleva ao quadrado, dá 4. A força aumentava 4 vezes. Quando a distância diminuía em 3 vezes, pega o 3 e eleva ao quadrado, dá 9. E ele via que a força aumentava 9 vezes. Da mesma forma, se diminuía 4 vezes a distância, 4 vezes 4 dá 16, e era 16 vezes mais forte a intensidade da força. Portanto, ele conseguiu estabelecer uma relação matemática muito clara, que é a de que a força ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância.
Inversamente proporcional. O que a palavra inversamente proporcional significa? Significa que quando um aumenta, o outro diminui. E se um diminui, o outro aumenta. Eles são contrários, né? Eles crescem na direção contrária. Aí, a descrição de falar, diminui, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância, é para especificar, né, essa relação mais ainda. Eles não simplesmente... Ele nos dá a informação não simplesmente que, enquanto um diminui, o outro aumenta. Ele nos dá o quanto um aumenta, dependendo do quanto o outro diminui. Entendeu? O quanto. Bem específico. De modo que você tem lá, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, você tem a distância ali, né, eleva ao quadrado. De modo que, se você diminui a distância por um fator 2, você eleva isso ao quadrado, né, você vai estar diminuindo ela, está mexendo com aquele fator, vai dar um fator 4. E esse fator 4, se a distância diminuiu, a força vai aumentar. E isso vocês vão notar como que vai ficar expresso na equação de Coulomb, mas mostrarei ela depois de falar da última coisa da qual depende essa força.